começar a hora que você quiser. Saudações, eu sou o Jerônimo Lira. Eu sou o Fábio Quintanilha. Bem-vindos ao Ponto Técnico. Nós estamos aqui hoje num episódio que a gente vai falar de insegurança em tecnologia. A gente está aqui com o José Parrot, já amigo aqui nosso. Parrot, conhecido de velhos tempos. Velhos tempos. Né? E vamos embora. Então, Parrot, iniciando assim, quem é o Parrot, o que você gosta de fazer, o que você está fazendo no dia a dia, com o que você... Qual a sua área de atuação? O que você está fazendo? Isso de falar o que eu gosto de tudo. Eu gosto de música, gosto de desenhar, gosto de computação, gosto de literatura, gosto de história, adoro as civilizações pré-hispânicas das Américas. É tudo legal, maravilhoso, né? É tudo maravilhoso. Mas a vida foi me levando, abrindo portas para o lado de tecnologia. Uhum. Então, larguei uma carreira de magistério e em 1985 eu decidi construir o meu primeiro computador, meu primeiro PC foi construído. Assim, Literalmente? Literalmente. Né? E dali em diante foi tudo aprendendo, comprando livro, comprando revista, não tem formação de... acadêmica. Autodidata, né? Como acadêmico, eu sou arquiteto. Né? Tenho pouquíssimos projetos, não cheguei a desempenhar a profissão por causa dessa atração pela tecnologia. Então, saí do magistério para abrir uma startup que ela ficou mais no start do que no app. E daí fiz uma animação. Então, em 1985, quem que fazia animação computadorizada no Brasil, eu não conheço. Tanto que eu tive que inventar tudo. Desenvolver os programas e tal. Comprando livros, né, procurei me iluminar com isso aí. E um diretor da IBM viu essa animação, que era um Papai Noel passando assim, desejando Feliz Natal. Era o meu cartão de visita, que era um disquete. Eu mandava o disquete. Você enfiava o disquete, tocava a animaçãozinha. Aí, eu falei, quero conhecer esse cara. Disquete 5 1/4, de 8 polegadas, ainda é? Não, era 80 por 25 mesmo. 80 por 40 a resolução. 80 por 40. Aquela beleza, né? Aí, tanto que eu não chamava de pixel, eu chamava de pixel, porque ele batia na tela e estourava, ficava desse tamanho, né? Bom, e daí foi uma carreira de 9 anos na IBM, entrei como especialista em computação gráfica, numa coisa assim, a IBM me abriu muitas oportunidades em cursos, fiz muito treinamento nos Estados Unidos, eu viajava mais, tinha gente que falava assim, poxa, você está viajando mais do que os pilotos dos aviões. Eu ia muito para os Estados Unidos, para feiras de tecnologia. Então, isso foi uma escola fantástica. E dali fui para HP, fiquei mais 2 anos, e depois é que eu fui despertado para segurança da informação. Então, fiz um Master of Security na UFRJ, no núcleo de computação eletrônica, lá no UFRJ. Fiz um curso de segurança da informação empresarial, aí específico para a empresa. Isso foi na PUC, também magnífico. PUC Rio? PUC Rio. Esse curso acho que nem está existindo mais. Foi assim, são movimentos que vão surgindo e como tecnologia muda tudo, muda mais do que lei do ICMS, né? Verdade. Que muda todo dia. Muda toda hora, né? A informática é mais ainda, né? Então, assim, essa
a minha trajetória. E daí passei 10 anos como JP Consultoria, a minha personalidade jurídica. Todos nós somos hoje duas pessoas. Duas pessoas, né? Eu sou físico, que eu sou... E jurídica, é verdade. que eu sou jurídico. E aqui estou, né? Conversando com meus ex-colegas de 10 anos de 10 anos aí de trabalho, né? De trabalho. Então, atualmente, você está na parte da área de segurança da informação. Né? Isso. Eu continuo fazendo pesquisa de computação gráfica, não parei. Não parou, né? Uma paixão. É onde o coração bate mais forte. Eu acho que porque do outro lado é muito técnico e muito processual. Muito processual, Né? Não tem muito campo para criatividade artística. Tem para criatividade técnica, com certeza. Né? Que, aliás, os invasores é o que não falta para eles. Exatamente. Essa parte do lúdico aí, né? Interessante. E aí você teve trabalhos também na parte de computação gráfica que me lembro que tinha coisas no Animamundi. Você foi postar. Sim, verdade. É por causa isso aí vem... Aí, quando estudante ainda, resolvi fazer um filme de animação. Eu tive sempre o sonho de fazer filme de animação quando garoto. Eu lembro que onde eu morava, na vitrine, tinha uma filmadora, Pai Arbolex, que fazia quadro a quadro. E eu ficava sonhando, custava 11 mil moedas, eu não lembro qual era a moeda aí da época. E eu lembro que a minha avó recebeu um pecúlio de 22 mil moedas. Aí eu falei, vó, vamos comprar aquela filmadora, né? Não deu certo e tal. Aí eu só fui comprar uma filmadora igualzinha, de segunda mão, quando eu já estava na faculdade, na FAO, né, aqui no Rio. E aí fiz um curta-metragem junto com um amigo e colega da turma, e ganhamos o 3º lugar do festival e um prêmio de melhor direção. Então, só que a técnica que eu usei na época era uma técnica que era inexplorada no Brasil. Então foi o primeiro filme feito naquela técnica de recorte. E com isso eu passei a fazer parte assim, dos animadores experimentais, onde tem o Miller, que desenhava direto na película, genial, né? Tem o outro que faz animação com luz. Você abre o frame, ele desenha com a luz, fecha o frame, ele desenha o próximo. Caramba! Pô, também é genial, né? Cara, são gênios. Isso aí vai ficar para o episódio de computação gráfica. Computação gráfica. Isso aí guarda, só fez um spoilerzinho, né? A gente chama o Yamagi, que é da luz. Aí eu dei o primeiro curso de animação que teve no Rio de Janeiro. Não sei se é no Brasil, mas no Rio foi no ateliê de artes plásticas do Hélio Rodrigues. Que legal. E um dos meus alunos foi o Marcos Magalhães, que na época eu tinha, acho que uns 16 anos, 15 anos. Era um garoto aí. Só que ele já tinha feito uma animação, ficou meio tosca ainda por não conhecer todas as técnicas. Que foi que ele aprendeu alguma coisa comigo, progrediu e ganhou um prêmio em Cannes. Caramba! Então, isso aí é a maior felicidade para um professor, é ver um aluno decolando desse jeito. Cannes, né? E ele é um dos fundadores do Animamundi. E ele é um dos fundadores do Animamundi. Ainda tem, Entendi. Por isso que eu sabia que tinha uma ligação aí. Isso. E aí, acho que o Jerônimo pode falar um pouco, né? Aí, o assunto principal, né, Jerônimo? Insegurança? Insegurança em TI. Por que desse título, Insegurança em TI? Gostei desse título, Insegurança em TI. Se fosse segurança, o Windows estava na versão 1 ainda. É verdade. É verdade. É verdade. Não é? Ele podia ter novos penduricalhos, novos plugins para ir
melhorando a qualidade da interação, a performance. Mas você vê, qual dia da sua vida não houve uma atualização no Windows? E o mesmo se aplica a qualquer sistema operacional. Né? Talvez... Então, quando eu comecei a trabalhar com segurança da informação, a gente fugia dos sistemas o mais possível. Por exemplo, tive um cliente que ele usava Dark Fiber. Foi um primeiro experimento de uso comercial em tecnologia de usar fibra ótica, com a ajuda na época era Telemar, né, que depois se transformou em Oi. Oi. Né? Nós tínhamos um link de fibra, ele era experimental, mas fizemos um servidor backup para o meu cliente. Então, tudo que acontecia aqui, no final do dia, ele fazia um backup. Por que isso? Porque o endereço físico é caro no centro da cidade e você não pode ficar gastando aquilo botando CPD, computadores, servidores, storage, que geralmente tem muito volume, né? Que é disco, que é pesado, aí não pode ficar em andar alto, tem que ficar em andar mais baixo, etc. Essa fibra, o que passava ali, era indestrutível. Por quê? Porque era um protocolo próprio. Entendi. Por ser um protocolo próprio, você tinha que ter a chave. E, primeiro, qual é o protocolo? E, segundo, as chaves criptográficas que você tinha ali. Não era tão complicado, mas ele era muito difícil penetrar. Proprietário, né? E proprietário. E você tinha que plugar fisicamente ali para poder... Para poder estar colhendo aquela informação. Para ficar olhando aquilo. Então, mesmo... o único ataque ali que ele poderia correr um risco era aquele chamado Man in the Middle, que é um, não é? Que é um tipo de ataque de um camarada que fica aqui no meio, ele faz uma ponte, mas a ponte ele é um T, Entendi. uma perninha ele puxa para ele pode ouvir. E, quem sabe, até falar, escrever. Né? É um ataque em broadcast, não? Hã? É um ataque em broadcast? Né? Pode, quer dizer, não é que tenha que ser. Não. Nesse caso, não seria porque era um P2P, né? Era uma ligação de um ponto para outro. Ponto a ponto. Específico. Aí, quer dizer, ele não era específico. Tanto que isso aí foi progredindo para ficar em tempo real. Deixou de ser noturno para ser em tempo real. Entendi. E aí essa questão da insegurança, quando você fala assim, é uma explicação das ideias relativas a essa questão da segurança e insegurança, né? Eu falo em segurança porque quando eu estudei segurança nesses dois cursos, principalmente no de segurança empresarial, a ótica, o observador, ele está dentro da empresa. Ele é o dono da empresa, ele é o que tem uma atividade comercial, industrial, serviço, que seja, mas ele é a empresa. Então é a segurança vista do ponto de vista da empresa. Então tudo que a gente aprende de disponibilidade, de confidencialidade, isso tudo está ligado na ótica do ponto de vista do empresário, da empresa. E quando eu falo em segurança da informação, é do ponto de vista do usuário, do cliente que está lá do outro lado. Ele não tem propriamente, ele pode falar assim, eu tenho um firewall. Eu atravesso esse firewall isso aí é coisa em alguns milissegundos. O problema não é o firewall. Claro que tem que ter. Tem que ter antivírus, tem que ter tudo isso. IDS. Mas o antivírus você tem que ficar renovando
o alfabeto dele todo dia. Todo dia. Todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Então, como é que você pode ter um PC em casa, um tablet, um celular? Você vai ficar atualizando o dia inteiro. Quer dizer, a sua banda é toda... consumida por essa atualização. Aí na e prática... pouco usuário, pouquíssimo, acho que nenhum, com raras exceções, né? Ele sabe o quanto que ele é espionado, quanto que a privacidade dele é zero. Por exemplo, não vamos falar mal das empresas brasileiras, então vou falar de um jornal, Le Figaro, um jornal francês, um grande jornal francês. Quando você entra no site deles, ele fala, você quer recusar todos os cookies? Cookie, depois a gente pode falar a respeito, que é, cookie, né? é um instrumento, é um bichinho, é um biscoitinho. É um biscoitinho que coloca dentro da sua máquina. Que coloca dentro da sua máquina e enche de formiga. Boa analogia, né? Biscoito que daqui a pouco tá cheio de formiga comendo esse biscoito. Por que acontece? Quando você abre o Google, já entraram uns 500 cookies na sua máquina, ou direta ou indiretamente. Então, por exemplo... Independente de se aceitar ou não aceitar, porque aquela pergunta é bem... Né? Só para inglês ver, né? O Alibaba está ali, o DoubleClick está ali, está todo mundo ali, a Apple está ali, a Amazon está ali, ela quer saber tudo que você está fazendo. E ali é um E o Google ganha dinheiro com isso. Claro. E nós que temos um celular, eu tenho o meu Android. O meu também. Então, quem tem um Android, o Android é da Google. É o mesmo dono, é o da Alphabet, né? É o mesmo dono do Google. Por que essas empresas viram esse gigante? Porque eles têm essa quantidade de informação, né? O dono do Google, ele não está interessado pessoalmente em saber onde que eu estou, onde que o Zé Parrot está. Ele está pouco se lixando para isso. Nem aí, né? Mas, onde estão as pessoas que gostam de Intel? Em tecnologia, Intel de software. Aí ele tem isso mapeado em 1 segundo. Aí ele chega, a Intel falou, eu preciso mandar esse anúncio. Ele vai ficar... Mas para isso ele precisa saber onde é que você, eu, ele... A geolocalização se torna um pouco irrelevante, apesar de que ele captura também. Mas... Também, exatamente. Mas os teus interesses são melhores. Irrelevante no sentido de querer saber onde é que eu estou, onde é que você está, onde é que você está. Mas ele precisa saber onde é que a gente está para, de uma forma geral, não é onde está o Jerônimo. É porque ele pode ter campanha geolocalizada. Exatamente. É o marketing 1 para 1. 1 para 1. O marketing 1 para 1 é do... Ah, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Eu aprendi marketing lendo o livro do Don Peppers. Don Peppers e acho que é a mulher dele. Eles escreveram um livro na década de 70, 1970. Isso aí na época que eu estava como produtor de cinema dentro de uma agência de publicidade. Aí eu fui estudar publicidade e descobri o Don Peppers. O Peppers, né? Olha só, não tinha essa tecnologia, o cara já estava olhando, vai chegar uma hora em que eu vou fazer uma propaganda específica para o Jerônimo. Vou fazer uma específica para o Quintanilha. Por quê? Porque eu já tenho o que ele gosta, qual tênis que ele compra, qual a marca do celular dele. Olha que louco, né? Por quê? Aí essa propaganda, para o anunciante, fica muito mais barata. Porque a propaganda tem muita dispersão. Eu lembro que aqueles papeizinhos que distribui na rua, o índice de resposta é 0,05%. É 0,5%. É muito pouco. E aí, com essa invasão, né, na verdade, que é feita,
você tem todo esse monitoramento e aí que vem a insegurança nessa questão, né? Que já está traçando praticamente seu perfil todo, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Para o bem e para o mal. Porque assim como um anunciante da Goodyear de pneus está interessado em saber quem tem carro aro 15 do modelo que ele tem encalhado, que ele pretende. O sequestrador também quer. Está precisando assim, aí ele faz uma promoção, é assim que ele descobre, né? Os nichos de mercado dele. E com isso consegue atacar, no bom sentido, aí a propaganda, publicidade, isso tudo é lícito, né? Não tem nada de errado. O que para nós como usuários, o problema está na violação da minha privacidade. Mesmo que o Jeff Bezos vai dizer, não, eu não tenho dado seu, eu não sei quem é você. Não. Mas a partir do momento que um tribunal, um juiz, acha esse cara onde que ele está agora, é uma queryzinha de uma linha. A queryzinha de uma linha. Então, é bom e ruim, né? Tem dos dois lados. Esse assunto de segurança em tecnologia é uma coisa ampla demais, né? Então, a gente tem a segurança normativa, a segurança de infraestrutura, segurança de desenvolvimento, lá na parte de programação, segurança de internet. Tem mais alguma coisa, alguma outra perna? Essas outras pernas é que eu tenho investigado. Todas essas que você citou, elas são na ótica empresarial. Na ótica empresarial. Por exemplo, quem está desenvolvendo software, não... eu estou mais interessado nesse momento. Em quem está usando não que a outra área não seja importante, com certeza. Eu já convivi com ambientes de desenvolvimento de aplicação, de software, dentro, in-house, que a gente chama, que é aquela que é desenvolvida dentro da própria empresa. Às vezes ela tem um processo tão específico que ele não acha um aplicativo no mercado que satisfaça o processo. Senão ele tem que mudar o processo, que é algo que acontece quando se implanta ERP, por exemplo. ERP é uma caixa quase que imutável, você só parametriza. Você parametriza, mas você não desenvolve a função. Mas a coisa que eu já mais vi é cada processo tinha alguma coisa, de cada cliente tinha alguma coisa fora do processo padrão, vamos assim dizer, que já estava engessado dentro do processo. Então você tinha que extrair aquela informação, processar por fora e retornar no ponto que você interrompeu, né? Isso, desenvolvimento. Eu já vi ambiente de produção sendo usado para desenvolvimento. Vamos testar se esse software é bom. Eu já vi isso também. Já vi isso também. É muito mais comum do que a gente possa imaginar. E aí, então, você está falando que, para eu entender melhor, na verdade, as pessoas estão falando muito da segurança das pessoas jurídicas, mas a segurança da pessoa física ainda é um negócio ainda que está muito largado, como, por exemplo, privacidade, liberdade de expressão. Por exemplo, exatamente. Então, por exemplo, você ter... E aí, como é que é a explicação desses pontos, né? Como é que você poderia falar um pouco sobre essas duas vertentes, né? A privacidade, que a gente já falou um pouco aqui, né? E esse mercado praticamente não está muito explorado. Porque só se uma grande comunidade justifique alguma software house criar... Entendi. Pois porque na verdade... Quem sou eu perto de uma empresa que fatura, uma Apple, que sozinha é maior que a Bolsa Brasileira inteira? Pois ainda tem o seguinte, você vai fazer uma ferramenta, protocolo, alguma coisa de segurança para uma empresa, ela está lá te pagando. Agora, quem é que vai pagar para o cara desenvolver a minha segurança, a tua individualmente?
Então a gente tem uma brecha, na verdade, de dar segurança individual Exatamente. no mundo da TI, né? Isso, No mundo isso. computacional, né? Eu acredito que isso aí eu acredito que talvez isso evolua no futuro, ou no futuro bem próximo, talvez surja alguma coisa. Porque o que a gente está mais Eu acho vendo que aí... fica mais tendente e fica mais aberto ainda. Pois é. Não é? Acho que vai ter uma hora assim que neném nasceu, já botou o chip. Já botou o chip, né? Então, na verdade, a gente é o elo fraco da corrente da segurança, sempre. Sempre. Vocês que são especialistas, né? Então, a gente é o elo sempre mais fraco. Continua sendo as pessoas o elo E mais fraco. continua sendo, né? A gente sempre faz... E é misterioso para a gente, porque é muito amplo o universo de métodos e ferramentas para nos invadir é infinitamente maior do que o que a gente tem de defesa. Entendi. Né? Então, por exemplo, o meu browser, eu uso 2 browsers. Eu uso o browser Chrome, porque eu sou escravo do Google. Não tenho como não ser, porque, por exemplo, se eu quiser saber onde que eu esqueci ou onde foi roubado o meu celular, vai estar lá. o Google me vai informa, dizer. porque ele sabe tudinho. Né? E sou escravo da Microsoft. Uso o Edge, né? Ou então, se eu quiser usar Linux, posso usar. Aí eu vou ser escravo de uma maneira mais difusa, bem verdade. Difuso, exatamente. Né? Mas sou escravo ainda. A Microsoft, pelo menos, é uma empresa sólida e que já existe há tantos anos. Né? Por exemplo, eu não seria escravo do Zuckerberg. Ainda assim, ele sabe mais coisa sobre mim do que eu. Ainda assim. Né? Antigamente tinha o Netscape, né? Que era aquele... Tem até um livro bem interessante, né? A nova novidade aí. É um livro que conta a história do Netscape e como ele saiu depois dessa... Ele vende o Netscape para a Microsoft naquela guerra que foi. A Microsoft começou a perturbar o cara que criou o Netscape para adquirir o Netscape, né? E destruir, né? E aí ele começa a fornecer o browser gratuitamente dentro do Windows, né? Para acabar com o mercado de Netscape. E daí esse cara ele vai para o mercado de saúde nos Estados Unidos. Ele sofre um acidente. O cara do Netscape? Ele sofre um acidente, o cara do Netscape. Eu tinha criado o Netscape, foi um dos criadores da Silicon Graphics. Foi o mesmo cara. E aí ele sofre um acidente de moto, entra no hospital e verifica que não tinha nada assim, né? O teu prontuário médico não era integrado com tudo. E aí ele cria o primeiro prontuário integrado entre os hospitais dos Estados Unidos. Porque hoje você vai num médico, o cara puxa tua ficha lá, vê teu histórico. Mas daquele local, não necessariamente de maneira geral. Se você vai em outro hospital... E aí ele cria um sistema, fica bilionário, porque ele cria um sistema integrando vários hospitais dos Estados Unidos. E aí tem um livro chamado A Nova Novidade, é muito bom esse livro, quem quiser. Bacana, eu não conhecia essa história é muito boa. Eu lembro do Netscape, eu fui usuário do Netscape. Também. Eu adorava o Netscape. Dentro da IBM, inclusive. A IBM não tinha um browser. Um browser. Não tinha. Não, inclusive, a primeira demonstração que eu fiz de internet foi num evento para desenvolvedores, patrocinado pela IBM, foi dentro da IBM, e a gente não tinha um provedor de acesso à internet. A IBM não tinha. Já existia o UOL com aquele BBS. Existia o BBS. Mas né? aquilo não era. Não era o que eu queria descer a imagem, um browser mesmo. Na frente de todo mundo, eu disquei internacional para a Alemanha, entrei num try and buy de um provedor alemão para acessar o meu site, que estava aqui no Rio mesmo. Caramba, cara. Cara, fica chato ou a gente pode contar aquela história, aquela curiosidade que você me contou outro dia, do robô que era o HAL, né? O HAL. Por que o HAL chama HAL? Do 2001, eu contei para ele, Ele me contou isso, eu não acreditei. Era
Não, vou deixar o Paulo contar. Conta. Porque aquele HAL, H-A-L, é uma brincadeira com a IBM. Eles tinham a intenção, eu acho, isso aí é achômetro, hein? Achômetro. Eu acho que os produtores lá do Stanley Kubrick, eles queriam patrocínios, é um filme que fala de tecnologia. A IBM é um candidato imediato a ser era a maior empresa do mundo nessa área. Né? Tanto que o avião, coisa, né? A nave, é da Pan American. Ah, entendi. Então teve um merchandising ali na história. Teve um merchan ali, né? E assim por diante. E a IBM não topou. Isso é eu que acho, hein? Uhum. Mas, de qualquer forma, o HAL, o nome dele é uma brincadeira com a IBM. Por quê? É o que vem antes da IBM. Antes. O H que vem antes do I. O A que vem antes do B. E o L que vem antes do M. Caramba. É uma brincadeira. Os caras já pensaram já era um IBM. Dar uma... E você vê o Kubrick, que ano é o 2001? É 1960 e alguma coisa. 60 e alguma coisa. 60. Eu lembro que eu estava na faculdade, eu fui no Rox para a primeira sessão. Fiquei lá na primeira fila, horrível. Não, né? E tinham vários conceitos ali que são factíveis, né? Várias coisas ali que foram faladas e... Você lembra os dois astronautas que iam desligar o robô, o HAL. Porque o HAL já estava... Esse HAL vai matar a gente. Olha, o que ele já fez isso, já fez isso. Nada muito diferente. Olha, não fala não, porque ele está ouvindo a gente. Aí eles foram para uma sala fechada, fecharam a porta para o HAL não ouvir. Só que tinha uma janelinha de vidro. O HAL viu... Leitura labial. Você vê como é que é... Ele já previa... Já tinham prevendo... Essa intromissão dos sistemas nas pessoas. Então, aí o cara compra uma Alexa e põe dentro de casa. Ele está querendo, né? Está escutando tudo. Está escutando tudo. Então, não tem Alexa. Os meus 2 browsers, assim que eu fecho, ele apaga tudo. Não deixa um cookie vivo. Sai com... Isso é um problema, essa questão de cookie, cara. Está lendo tudo. Até chato porque quando você quer entrar num site que você precisa do cookie, você tem que digitar tudo de novo. Tudo de novo. Eu digito o e-mail inteirinho. Quer que eu guarde sua senha para você? São só propostas indecorosas. Decente, né? Quer que eu guarde a senha? E você olha mais, o browser, quando o sistema do Windows, quando você clica com... Cada um programa se é canhoto ou não e tal, mas quando você clica para copiar, ele está preparado para você marcar uma área, ou a área já está marcada, e ele copia para uma área de memória transitória. Área de transferência, né? Depois você faz o paste, onde você quer. Pois é, agora já tem cookie. Tem cookie para área transferência? Então, na hora que você abre, ele abre antes do browser o dele. Clique aqui se você quiser copiar, porque eu também quero copiar. Eu quero saber o que você está copiando. Eu quero ver o que você está copiando. Essa eu não sabia. Se você está dentro do browser, qualquer browser, você clica, aí tem uma imagem, você chega com o ponteiro do mouse, já dentro da imagem, já aparece se você copiar, clique aqui. Não clique naquele, não. Clique em mim, que eu quero essa informação. Eu passo para o outro cara depois, não tem problema. Mas eu quero pegar antes. Então, até isso eles já estão fazendo. Tem curso de línguas. Que louco, Ele sabe tudo de você. E o login, adivinha, é através do Google. O login já está dentro das ferramentas. É isso mesmo. Então, por isso que eu ponho numa minha área de estudo a insegurança da informação. Insegurança realmente eu não tinha... Vindo da ótica
do usuário. Do que está usuário. exposto. Experimenta. Quem estiver olhando, né, vendo O podcast. aqui, experimenta, entra no Figaro. O Figaro é honesto. Ele te mostra todos os cookies. Você fica uma meia hora olhando cookie. Al Jazeera está lá. O que você imaginar, fala qualquer um, está lá. Caramba. E ele distribui aquilo. Ele tá faturando milésimos de centavos, né? Tá, milésimos ali, mas porque ele está pela escala. na escala da busca da informação e ele é meio, vamos dizer assim, sócio, né? Dessa coleta. Ele é sócio dessa coleta. Tá. Quer fazer a quinta? Não, posso fazer. Na verdade, são os pilares. Porque essa pergunta aqui é o seguinte. A gente sabe, né, a gente de segurança, que os pilares de tecnologia confidencialidade, integridade e disponibilidade, não é isso? Eu recente estava até procurando, tem deixa eu botar meu óculos aqui, até para... que eles estão entendendo que hoje foram acrescentados nesses pilares autenticidade e retratabilidade, que é o não repúdio, né, e conformidade. Mas isso já está dentro dos outros. Ou mudou? Eu também entendo assim, concordo com você. Mas porque quando você fala assim, em disponibilidade, para você... Autenticidade está dentro de confidencialidade. Então, para você destruir uma informação ou alterá-la, né, não importa se é maliciosamente ou não, para você alterar, ela tem que estar logada. Ou seja, existe um log que registrou dia tal, hora tal, fulano que se identificou com a sua senha, com a sua identidade criptográfica, fez a seguinte modificação. Então, por exemplo, quando nós, na área de desenvolvimento de software, isso é importantíssimo, você ter quem fez o quê, em que momento, e até o encadeamento dos momentos por causa do controle de versão. Você quer voltar uma versão, você tem que ter etapa por etapa de cada alteração. Porque quando você faz manutenção de software, as empresas, sejam aquelas que são usuárias, mas desenvolvem in-house, e as empresas que desenvolvem para seus clientes, para terceiros, eles têm que ter esse controle de versioning no detalhe para identificar os bugs. Senão é muito fácil, é um if, é mais um if que você coloca no caminho do programa. If foi o diretor tal que autorizou. Quem desenvolve in-house acontece esse tipo de coisa. Né? Se foi o diretor tal que mandou, executa essa tarefa. Olha, aquilo não necessariamente vai estar... como é que fica compliance? Se o diretor tal passou a senha dele para a secretária... Ele passou a senha, ele foi embora... Exatamente. Né? Não, ele foi embora, mas o if continua lá. O if continua lá e não tem o else, que é o pior. Pois é. Não sei se eu estou falando para um público que entenderia isso. Não, entendi. E, por exemplo, né, essa parte do leigo, né? A gente já falou de cookies, né? Os efeitos, né? Que são aqueles biscoitinhos colocados aí no computador de todo mundo. E a parte de senha? O que seria bom para uma senha forte? Hoje... A melhor senha é o CPF, porque a gente não esquece. Olha que beleza. A outra é o dia do aniversário. Também é muito boa. Por acaso está até na carteira de identidade do cara. Já tem a senha do cara aqui. É verdade. Tá num tom de brincadeira, na verdade, é o que todo mundo faz, né? E que está escrito, e o cara ainda porta a senha sem saber. Ainda né? tem aquela 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Não, eu uso mais 1, 2, 3, é mais fácil de guardar. Então é sair do óbvio, né? E fazer uma Mas coisa. tem métodos para você fazer. Tem métodos. Tem métodos. Por exemplo,
que também estão suscetíveis a serem descobertos. Aham. Mas, se você considerar que um banco, vamos falar, um banco, certamente o login dele vai ser mais sério, mais exigente. Tem uns que tem um token físico, Aham. né? Outros têm um Aí vira token pelo celular, que é criado dupla na autenticação, né? A dupla autenticação. Né? Isso. E às vezes mais um e-mail. Você tem uma tripla. Né? Agora, é uma exceção isso, mas a regra é assim, proporcionalmente à facilidade, vem a vulnerabilidade. Entendi. Quanto mais fácil, mais vulnerável. Não adianta pegar a data de nascimento da mãe, do namorado, Já ajuda, mas facilita a vida do invasor, porque a data vai ser de 1 a 31. O cara já vai Já fechando. diminuiu o universo. Exatamente. Os 2 próximos dígitos... Tem que ser 12, aí no máximo 12, então, de 0 a 1 a O cara 12. já tem a técnica para fazer essa invasão, já considerando... Já vai direto nesse tipo de coisa, né? Lulu, quem é que não tem um cachorro? Lulu, não sei o que, testa esses nomes de Ele já nome tem de todo um cachorro. script. Chega a ser um ataque de dicionário, não? Eu acho que com inteligência artificial, isso no caso de um invasor... Profissional, né? Isso. Muito sofisticado, muito preparado. Os chamados Red Cap ou Black Cap, eles são rasteiros, ele não conseguiu nada. É igual o cara que vai tentar abrir o vidro de um carro. Ele vai tentar no volume. Ele tem, isso aqui está dando trabalho, ele larga e vai para outro. Né? Ele não vai ficar ali perdendo tempo. Ele faz o óbvio, não tem ali, ele tenta 100, um cai nessa. Mais ou menos. Você tem uma casa que o cara diz que tem cachorro, a outra casa que está sem cachorro, eu vou dar que está sem cachorro. E hoje em dia aquela senha que era composta, que é Snife, como é que é o nome daquela senha que o cara colocava o if dentro da string, tinha um nome nessa invasão. Não, você está falando de vazar. Eu já vi um cara invadir um site ao vivo. Não, eu já fiz isso. SQL Injection. Não, SQL Injection. E Mas hoje em dia já não é mais. Mas tem alguns que não, você acredita nisso? Não é possível. Tem o pior que tem. SQL Injection. SQL Injection e Script Injection também, né? Isso. Tem os Você dois. conhece o ping da morte? Não, nunca. O ping da morte, bom, é técnico pra caramba, hein? Bom, o ping da morte. Isso é bom para denial of service, é uma maravilha. Você dá um ping no site do cara e derruba o site do cara. Com um ping. Com um ping? Olha que louco isso, cara. O que é o ping? O ping é fulano. Fulano, leia-se, um endereço TCP/IP 192.168. Endereço que a gente chama aí de... Tem o endereço www, que o pessoal conhece, tem o endereço IP. E aí esse endereço é um número, né? Exatamente. Esse número. Você fala, você dá um ping. Se você quiser, você pode falar ping google.com. Você pode escrever no aí ele vai no ping, espaço o nome do site. Vai num DNS server, ele procura no dicionário dele, quem é google.com, 246, 246 não tem, mas 241, não sei o que e tal. Bom, então você faz um ping, não vai direto no IP, porque aí você vai direto no servidor, você não vai passar para o servidor de DNS. Vai direto no servidor. Aí você dá um ping no cara. Aí no ping, quando você dá o comando ping, você estipula qual é o tamanho da palavra, das palavras, vamos assim dizer, quantos bytes você está mandando de mensagem para ele te mandar de volta. É verdade, para ele te mandar uma resposta. Para ele te mandar uma resposta. Que louco. Aí, então, o que você faz? Você fala que o seu tamanho é 16 bytes e manda uma mensagem desse tamanho. Entendi.
Aí na hora que ele vai fazer a interpretação, ele, em vez de parar de contar com os 16 que você falou, ele vai me contando enquanto não vem indefinidamente, cara. end of file, ele vai baixando. E ali você botou um código, você já sabe que aquilo vai estar dentro de uma área. E ali dentro ele chama uma função do próprio sistema, Nossa, do servidor, que tipo, por exemplo, formate C. Caramba, por exemplo, então, ou derruba um... Parece... É um negócio, então, assim, é muito vulnerável, né, na verdade. Hoje isso não funciona mais. Claro. Qualquer sistema operacional já tem os bloqueios. A previsão disso aqui, mas tem muito outros, código C antigo, ainda o Czão velho de guerra. A linguagem Antes C. das linguagens, das versões 17, 11, lá das versões iniciais, não olhava. Então você dá um printf, um programador malicioso, no printf ele mata um... Nossa, ele mata um servidor. Um serviço. Mesmo que ele não formate o disco, eu citei o caso do formate, seria um caso extremo, né? Mas às vezes é só para derrubar um serviço. Por exemplo, numa hidrelétrica, você manda desligar o bairro tal. Eu participei de uma palestra que eram com as Forças Armadas da parte de cibersegurança para as Olimpíadas. Cara, eu ouvi coisas ali que eu nem vou falar aqui, porque se eu falar, o pessoal fica assustado. Que hoje, com a questão da guerra cibernética, né? Os caras podem aniquilar cidades inteiras só com o exército de cyber, né? E todo o país tem seu exército de cyber. Hoje você tem os pelotões cibernéticos. Os pelotões cibernéticos dentro cada país tem. Eu, quando fiz o meu curso lá na UFRJ, eu tinha vários colegas da Aeronáutica e do Exército. O Brasil, ele é bem só fera. Não tinha nenhum. No meu curso tinha nenhum mais ou menos, não. Teve um professor excelente, criptografia. Cara, era um general da Marinha, cara era da Marinha. Exército também, cara era muito bom. Eu tive um professor da Marinha que estudou com a máquina Enigma. Com Enigma? Com Enigma. Ele estudou na Inglaterra e eles tinham o exemplar. Você conhece o Livro dos Códigos? Simon Saint? Conheço, isso. Excelente. Excelente. Né, cara? Excelente. É história esse livro. A Enigma era uma máquina que foi da Segunda Guerra, né? Que era para traduzir os comandos. O Parrot ia sobreviver naquela época, porque tinha uma técnica que se fazia antigamente, lá na Segunda Guerra, raspava a cabeça do caboclo, escrevia uma mensagem, deixava o cabelo crescer e mandava ele para... Sério isso? Sério isso. Mandava ele para levar a mensagem do rei A para o rei B. Se ele fosse pego no meio do caminho e raspasse a cabeça dele, ia ver a mensagem. Isso é o processo inicial da criptografia, que chama esteganografia. Caramba. Entendeu? Que loucura. Eu fui mandado para esse batalhão, mas me dispensaram. Me dispensaram, porque não tem como... Porra. Bom, vamos pegar aqui Bom, a gente tá chegando aí, falta 15 minutos, né, para a gente ter uma noção do tempo, mas aqui tem uma pergunta que é interessante, né? Eu não tinha lido ainda, mas eu achei bem interessante, né? A invasão da privacidade individual a partir do CRM, B2C, B2B, quer dizer, também na questão comercial, né? Você também tem invasões de privacidade embutida em comércios, vamos dizer assim, virtuais, né? Por exemplo, num CRM ou numa relação de compra na internet, onde o cara está ali, não, compra esse aqui, daqui a pouco começa a aparecer no teu browser um monte, vai fazer uma pesquisa de um fogão, daqui a pouco está aparecendo cada vez, toda hora que você entra no browser, propaganda de fogão, que tudo bem que é uma ferramenta legítima da Google ali, mas isso também pode ser usado tanto como por uma questão positiva quanto negativa, né? Gera spam. Gera spam. É verdade, já gerando propriamente spam já é uma coisa que... E tem os que pegam carona, né? Que uma coisa é a Amazon, ela tem a lista dos livros que eu comprei. Né? Então ela sabe que eu comprei um livro de programação OpenGL
da versão 3. Aí o OpenGL subiu para 4. Ele me oferece Eu entendi. os novos livros. Quer dizer, é útil? Não, é útil. É aquele marketing 1 para 1. 1 para 1 lá do de Papers, 70. lá da década de 70, sendo utilizado. E nesse aqui eu faço até um parêntese. Uma vez eu comprei um livro da Amazon. Eu compro o livro da Amazon desde que ela começou a vender só livro. Aí o livro chegou, era um livro de capa dura, ele chegou com uma quina, assim, levou uma pancada amassada. Aí eu escrevi para eles, dizendo, o livro chegou assim, amassado, tal. Não inutilizou o livro, né? Mas é como feedback para vocês melhorarem a embalagem, o jeito de embalar, de proteger um livro que ficou solto dentro da embalagem, da caixinha, e amassou. Aí a resposta veio no dia seguinte: você quer trocar o livro, devolver o livro, e eu te devolvo o dinheiro? Você quer devolver o livro e eu te mando o outro livro? Ou você aceita ficar com o livro do jeito que está, a troco de um desconto de $10 na sua próxima compra? Cara, um show de marketing. O cliente ficou satisfeito. Aí eu falei, eu não quero nada disso. Eu só quis dar o feedback. O livro dá para ler. Ficou feinho ali, né? E hoje os sistemas, né? Não sei se já Sabe o que ele falou? Me mandou outro livro. Esse aqui, você doa para algum estudante que você queira. Eles mandam outro livro. É interessante isso aí. E aí foi assim que ela explodiu, né? Aí vai assim, é uma empresa de tecnologia? Eu não acho. Não é. É uma empresa de marketing, de vendas, em que o cliente é... E eu já tive um outro problema de senha. Eu já tive problema que eles me mandaram um livro novo, já vi um episódio que eles mostraram todo o sistema de distribuição deles, que é um negócio absurdo, alta tecnologia. O cara só tem o trabalho de embalar, e mesmo assim embalar já vem com o teu pedido montado e despacha, mas é um negócio impressionante. Isso aí me refere à fábrica do futuro, porque ainda tem o funcionário que fecha o caixote. Sim, tem uma fase manual ali, mas... Mais daqui a pouco. Não vai ter mais. O problema é que eles não contam com o funcionário do correio, que pega o livro e joga dentro do aí do dali fogão. a última milha que chama, né? Aí ali... Aliás, a última milha é uma coisa importante na segurança da informação. A última milha nas telecomunicações são as extensões dos sistemas proprietários. Então você tem fibra da Oi, o outro tem fibra da Vivo, o outro da TIM, e assim por diante, da Claro e tal. Só que a fibra, ao longo, por exemplo, da Avenida das Américas, cada um tem a sua. Mas aí na hora que chega nos condomínios, vai entrando, aí a Vivo vai ter que cavucar aquilo tudo para botar as fibras dentro. Então aquela milha final, quem botou primeiro, aí eu sou agora do concorrente dele, e falo, esse pedacinho aqui, quanto você me cobra para fazer a última milha aí para mim? Entendi. Na capilaridade final, né? na ponta da folha. Né? Então, isso aí as pessoas falam assim, não, o serviço da fulano é muito melhor do que o da ciclana. Aí você vai ver que a última milha, todo mundo usa. Todo mundo faz, de repente é a mesma empresa que faz. O PC da Dell é mal feito. Já o da Lenovo é muito bem feito, só que é a mesma fábrica. Às vezes as pessoas... Aí vem o marketing, né? Aí entra... É o marketing. Então, a Amazon é uma empresa de marketing. É onde que ela está se dando mal agora? Em tecnologia. Que é a AWS, que é o braço dela de serviço. Da nuvem, né? Da nuvem. Em vez de vender copo... Né? Está vendendo serviço. Eu vendo o serviço de trazer o copo para você. Né?
E hoje é a segunda linha de faturamento, né? Primeiro vem a Amazon, depois vem o AWS. É poderosíssimo, né? Poderosíssimo. Então, o drone que ela usa é uma sofisticação do marketing dele. Do marketing Para deles. ficar mais rápido, né? Mais preciso. Não é só modismo. Se for modismo, o que eu vi hoje? Alguém me mandou uma mensagem mostrando um sujeito com um sapato BMW. Um sapato BMW? Isso aí. Como assim? Para que um cara compra um sapato BMW? Aí vem o marketing aí. Ele vai andar melhor? Todo marketing aí. Não entra na minha cabeça. Eu que falei negócio de correio, tem uma coisa interessante, porque a gente recebe, a maioria das pessoas não fazem o que eu vou falar. Vem aquele pacote com a etiqueta. Aí você rasga aquele negócio, amarra a etiqueta e joga dentro fora. Cara, grande parte das pessoas, quer dizer, não grande parte, mas muita gente faz, vasculhar o lixo do vizinho para saber o que o vizinho faz. Né? Sem dúvida. E aí você pega aquela etiqueta. Eu às vezes, eu pego, picoto aquela etiqueta toda e tal, não sei o que lá, para jogar fora, jogo um pedaço de um lixo, Correto. Às vezes eu não estou com muita paciência, eu não faço. Mas isso que tem a ver com a insegurança do lado. Esse é um dos pontos mesmo. Inclusive, se você quiser cortar fininho com tesoura, você corta ao longo das linhas do código de barra. Sim. E depois você corta fazendo assim. Olha o método, hein? Fazendo assim. Aí vai ficar um montinho aqui. Esse montinho você põe num lixo, esse montinho em outro lixo. Exatamente. De preferência amanhã. De preferência amanhã. Entendi. Eu não estou falando para todo mundo, isso é coisa de maluco. Eu sei, parece, mas uma empresa... É coisa de maluco, mas eu faço isso tem de vez em quando. E tem empresas, e dizem que tem empresas especializadas em recompor essas informações, principalmente crime organizado. Está na internet um filme do pessoal do FBI colando tiras daquela máquina. Daquelas máquinas colando tem uma que picota, tem uma que faz tiras, né? Bom, acho que foi rápido, mas foi bom e a gente volta com o Parrô mais vezes aí. Vamos voltar. E principalmente com computação gráfica. Computação gráfica. A próxima vai ser computação gráfica. A gente prepara a gente tem que planejar, fazer uma parada maneira, né? Beleza. Vou fazer para mostrar aqui, inclusive aproveitar a tela aqui nossa. Mostrar. Então é isso, galera. Então, pessoal... Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Aí espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa com o Parrô, né? Parrô a gente chama de Parrô, o nome dele é José Parrô, não é isso? José Parrô Bastos. José Parrô Bastos, né? Mas é isso aí. É isso aí, espero obrigado. Que vocês gostem, que voltem sempre. Parrô, muito obrigado pela tua presença aí. Um prazer. Se prepara aí para as próximas entrevistas aí que a gente vai ter. Computação gráfica. Maravilha. Nossa. Pessoal, muito obrigado. E se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, curtir e compartilhar. Valeu? E dá o ok, ou, como diz o Alexandre, como é que é o nome dele? O jornalista? Alexandre Garcia, ou não ok. Falou então. Espero que seja ok. Um abraço, pessoal. Valeu, Até um abraço. Até o próximo episódio aí.